Olá, boa tarde para você que a partir de agora acompanha, confere conosco mais uma edição do Painel Regional, né? Lembrando sempre, você está com a gente de segunda a sexta, programa sempre ao vivo, à 1h30 da tarde, com uma reprise também de segunda a sexta às 20 horas, né? Às 8 da noite. E nos finais de semana estamos juntos, nos sábados, 3 da tarde, e uma outra edição aos domingos, às 17 horas, 5 da tarde, portanto. Sempre com personalidades, figuras importantes aqui da nossa região metropolitana, passando aqui pelas bancadas do programa, discutindo, debatendo, aprofundando os temas, os assuntos que fazem a pauta, fazem o dia a dia aqui da Baixada Santista e os temas de interesse nacional também. Nessa edição, espaço aberto para a gente falar um pouco sobre música, não é? Especialmente sobre o choro, o chorinho tradicional, conhecido por todos nós, que está mais do que vivo aqui em Santos e na Baixada Santista. Para falar sobre esse tema, eu já vou apresentando aqui os dois representantes aqui do Clube do Choro, o Luiz Pires, que é o vice-presidente, o Luiz Pires está lá na ponta, né? É o vice-presidente do Clube do Choro de Santos, e o Luiz Fernando Ortiz, Luiz Fernando, que é o diretor da Escola do Choro e Cidadania, a Escola Luizinho, 7 Cordas. Acertei, né? É certo, né? É isso, muito bem. Quem vai colaborar com a gente nessa edição é a companheira jornalista Denise Covas, está com a gente também nessa edição do Painel Regional, e a Ione Furukawa, sempre atenta a tudo aquilo que é produzido pela nossa equipe aqui no Painel Regional. Só alertando a você, claro, o programa está gravado, não tem a interação, evidentemente, das redes sociais, nosso espaço pelas redes sociais, nem pelo nosso telefone, claro, mas você vai acompanhar aí um assunto interessante, não é, importante, legal, que é a questão do choro, não é, que não é uma música de, vamos dizer assim, massa, não é verdade? Não é uma música de massa, não é? Mas é de muita qualidade. Bom, anunciando e cumprimentando aqui o Luiz Fernando Ortiz, participando e colaborando com a gente nessa edição do Painel Regional. Tudo bem? Prazer tê-lo aqui no painel. Muito obrigado, muito prazer. Nós agradecemos o convite. Uma boa tarde a todos os telespectadores do Santa Cecília. E esperamos poder trazer alguma coisa aí para vocês a respeito da cultura e em especial da música aqui em Santos. Muito obrigado. E o Luiz Pires, que é o vice-presidente do Clube de Choro. Tudo bem, né, Luiz? Tudo bem, Boturão. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui debatendo esse assunto, porque são poucos espaços voltados a esse gênero de música. Denise Covas, né, que tem uma coluna importante no Boc News há muito tempo, né, e que se notabilizou como uma das produtoras culturais importantes aqui da cidade, especialmente com o Santos Jazz Festival. Mas gosta de choro também, né? Tudo bem, Denise? Oi, tudo bom? Prazer aí estar aqui com vocês. A gente gosta de música boa, né? Exatamente. E o choro está entre elas, é um projeto que o pessoal vem desenvolvendo aqui em Santos, muito bacana, né? Inclusive tem o Chorinho no Aquário, né? Exatamente. Aos sábados também é um projeto bem interessante. E cada vez mais a gente percebe que os produtores de músicas, de estilos, vamos dizer, melhor, de estilos musicais não muito da massa, não é? Que a mídia acaba dando mais espaço para a música mais de massa, mas a gente percebe que existe uma tendência dos produtores, do pessoal daqui em Santos. Sempre foi uma cidade muito rica, né? Edgar, musicalmente, né? Aqui saíram grandes talentos, né? Artisticamente sempre foi. Na música a gente tem Roberto Sion, tem Arismar do Espírito Santo, tem muita gente boa. E a casa aqui, a Santa Cecília, é sempre uma... Tivemos o Chorão, é sempre o Chorão, muita gente boa, né? De vários estilos. Vários né? estilos, lógico. E a casa aqui, a Santa Cecília, sempre é uma casa que abre espaço aí para nós, que ela abre espaço para todo mundo democraticamente. Eu fico muito feliz de estar colaborando aí um pouquinho também com a cultura, né? Estivemos juntos aí semana passada, está todo mundo aí batalhando pela cultura de Santos para que a gente possa apresentar sempre o melhor aí para a população, para todo mundo, né? E abrir espaço para todos os tipos de artes, né, em geral. Verdade, muito bem. E quem completa aqui a nossa mesa, sempre atenta àquilo que é produzido pela nossa equipe aqui no painel, é a Ione Furukawa.
Tudo bem, Ione? Olá, boa tarde, Boturão, boa tarde, convidados, uma boa tarde especial para você que está nos acompanhando. E mais uma vez, né, a gente abre espaço aqui para o fomento da cultura regional. Muito bem. Vamos então falar sobre o Clube do Choro, né, Denise? O Clube do Choro fundado, a gente conversava aqui, em 2002, né? Exatamente. Você é fundador, né? Sou fundador. Estaremos comemorando esse ano 13 anos de existência. E aí, com muita luta, muita Então, dificuldade, a Denise, muito apoio, muitos patrocínios? A Denise falou, Ah, acho que sobra. não é bem assim, mas esse ano a gente tem uma programação com uma emenda parlamentar do vereador Murilo Barleta, e assim que a gente busca sempre realizar nossos eventos com parcerias, né? A Denise está mais estruturada, socorre do projeto Lei Rouanet, né? Outros projetos de lei incentivada. Nós ainda estamos engatinhando nessa questão, né? Mas a gente tem tido muito apoio do poder público, né? E também da iniciativa privada. A Anitta Alimentos tem também nos auxiliado bastante, como o Luiz Fernando vai comentar no momento da escola, né? Então a gente está uma expectativa boa para esse ano, apesar das dificuldades econômicas encontradas, né, até o momento. Por isso que eu acho que está tendo a gente está fazendo a prefeitura vem fazendo algumas reuniões para se inserir no Plano Nacional de Cultura, né? Então, para a prefeitura ter seu plano municipal de cultura e para poder ter acesso, inclusive, a editais, federais, ela precisa estar inserida nesse plano. E então, estou participando de algumas reuniões, porque eles estão formatando esse plano municipal de cultura. E um dos itens, enfim, são várias, é um processo meio longo, não é tão simples assim, que já é um passo muito importante, mas um dos itens aí que eu acho muito importantes e que eu tenho... inclusive escrevi um artigo recentemente falando de como eu acho que o poder público poderia trabalhar essa questão da cultura na cidade, e uma delas, até para que a gente não fique, né, tanto os artistas quanto produtores, inclusive os gestores, para que não fique sempre, mudou o prefeito, mudou não sei o quê, começa de novo. Começa do zero. Então falta-se deixar algum legado, né, para a cidade, onde todos possam usufruir disso, independente de partidos e tal. E isso eu estou me referindo às leis de fomento à cultura, que são várias, na minha opinião, eu estou fazendo um estudo sobre isso, mas são várias as formas de você ter leis, editais, né? Então, assim, eu particularmente sou a favor. As pessoas, uma das leis mais polêmicas é a Lei Rouanet, que quem fala algumas coisas contra tem as suas razões e quem fala a favor também tem. Então nós estamos naquele momento que ruim ou pior sem, né? Então ela tem com ela, pior sem ela. Ela tem um lado um pouco cruel, porque no sentido de que ela é uma lei que ela isenta o imposto de renda para empresas com lucro real. Empresas com lucro real normalmente são empresas grandes, né? Então ficam sempre nas mãos meio que das mesmas empresas, porque a grande parte das empresas no Brasil, elas trabalham com lucro presumido. E essas não podem participar da isenção da Lei Rouanet. Esse é um dos grandes dramas, né? Sempre roda e acaba caindo sempre naqueles mesmos colaboradores, patrocinadores. Porque você não tem, porque são empresas... Se um deles falha, você tem aí já um... E um grande estimulador da cultura também são as próprias estatais, né? Por exemplo, a Petrobras sempre foi uma empresa que investiu muito, sempre. Então, nós mesmos tivemos ano passado um pequeno patrocínio, nós estávamos começando a trabalhar com a Petrobras. Pumba, e acho que não vamos nos dar muito bem esse ano, acho que a gente não vai poder contar com ela. Vai atrapalhar, né? Vai muito. Né? E vai atrapalhar muitas produções no Brasil inteiro, porque ela apoia produções no Brasil inteiro. Então, a gente fica com isso. O que acontece? Mas, enfim, eles estão reformulando para um pró-cultura, fazendo... Isso é normal, de tempos em tempos você vai avaliando e vai corrigindo. O ministro Juca Ferreira agora
voltando ao MINC, já tem esse projeto de fazer algumas modificações para que mais pessoas tenham acesso, porque o que acontece? A Lei Rouanet ela acaba não atingindo muito as pequenas produções, porque o empresário ele não vê um retorno muito grande, como são grandes empresas que vão pela Rouanet, pequenas produções acabam não sendo estimuladas. Para isso que eu acho que nós aqui em Santos vamos chegar nesse ponto, se Deus quiser, com muito trabalho, a partir de muito trabalho, estudos e debates, com leis municipais, né, Edgar? Santos não tem nenhuma lei municipal ainda que apoie a cultura, no sentido que você tem ISS, o MINC é imposto de renda, PJ e PF, né? Pessoa física também é uma coisa também cultural que nós ainda não trabalhamos, que a pessoa física também pode abater 6% na Rouanet, daquilo que ela vai pagar. E aqui nós não temos uma lei que utilize o IPTU ou o ISS, ou ambas, em leis diferentes, né? Um pequeno percentual que poderia ser que as empresas... que tanto as empresas poderiam abater, as empresas locais... Em projetos culturais, como... Isso não é a solução, porque senão fica aquela coisa de você ter que ficar passando chapéu nas empresas também e tal. Mas é uma forma delas participarem. A gente sabe que a Lei Rouanet ela surgiu para fazer com que as empresas, que a iniciativa privada tivesse um incentivo e que isso, de repente, não precisasse mais. Mas a gente sabe que não funciona assim. Tem que ter sempre um incentivo e é uma forma dela também poder participar. A outra é você ter um financiamento direto, isso não isenta o governo, o poder público, no caso aqui nós estamos falando da prefeitura, dela também diretamente apoiar a cultura, através de um fundo, por exemplo, como hoje tem o Fundo de Cultura Municipal, cuja receita é muito baixa ainda, que dá uma cerca aí de R$10 mil para cada projeto, acho que é R$300 mil. Isso, um total de 30 projetos. E 10 mil é muito pouco. Projetos, 300 mil. 300 mil. Total. R$10 mil por projeto. R$10 mil é muito pouco. Então, eles já estão vendo mecanismos dessa receita poder ser aumentada, utilizando, não sei exatamente o que está se mexendo nisso, mas eu acho que, por exemplo, um desses impostos poderia ter um percentual que fosse também direto para esse fundo, alimentando e abrindo outras brechas para que empresas, enfim, pudessem, para que esse fundo, onde a prefeitura pudesse diretamente também apoiar projetos menores, uma quantidade maior, para fazer com que a cultura fosse mais movimentada, se tornasse mais fervilhante. Nós temos muitos artistas em todos os tipos de artes, né? Então, nós temos um movimento cultural teatral que é muito unido, que faz trabalhos muito bacanas, de música. Nas artes plásticas nós temos artistas fabulosos, nas artes visuais, fotógrafos, quer dizer, no audiovisual, nós temos aí uma série de produções de artistas locais que estão precisando de um incentivo mais direto. Então, isso eu vejo como uma das coisas, dos itens principais que precisa ter uma vontade política, precisa ter um estudo sério, porque também não adianta achar que vai... Claro que tudo que você vai mexer com a receita não é fácil, né? Mesmo que seja mínimo o percentual que você vai mexer, que você mexa na arrecadação do município, acaba interferindo aí em outras coisas. Então, precisa de um estudo muito detalhado, né? Eu estou um pouco... Tem uma comissão formada para isso, é isso? É assim? A prefeitura está com uma comissão dela, com um conselho formado por representantes de diversas entidades da cultura, então tem o poder público com a sociedade civil, e eu não faço parte de conselho, mas eu já estive na reunião e eu, como sou da sociedade civil e meio do ramo, eu posso participar de algumas reuniões, dando as minhas ideias, fazendo. Então, eu, por conta própria, estou fazendo um estudo para ajudar a prefeitura nessa formatação aí desse plano municipal de cultura, não só com essa questão das leis, como de projetos, de ideias, que eu acho que tudo precisa ter um planejamento. Eu sou muito assim para trabalhar,
sou muito da área do marketing e tal, então assim, acho que tem que ter um planejamento aonde nós estamos, a cultura de Santos em termos de política pública, aonde nós estamos e aonde nós queremos chegar. Então eu acho que falta um pouco, e aí esse plano municipal de cultura acho que vai dar um norte bem bacana. O Clube do Choro participaria dessa coisa toda que a Denise acaba de colocar aqui, para colaborar também com novas ideias? De que forma? O que vocês gostariam de sugerir, por exemplo? A Denise, de repente, pode encaminhar seu canal aqui. Não, sem dúvida. Nós estamos, da mesma forma, apoiando e participando. Recentemente, como a Denise nos contou aí, tivemos lá na sede o prazer de receber o deputado federal recém-eleito, o deputado Papa, que veio trazer seu mandato aí, a colocar à disposição dos produtores, artistas locais da região e do movimento cultural, enfim, no sentido de estar aí também intermediando junto ao governo federal, ao governo estadual, oportunidades como essa e nos incentivando a todos juntos aí a alavancar essa força, a cultura, participar dessa reformulação e do plano nacional. Com certeza, é um momento então, muito... O clube também está junto. São bem organizados, né? Vocês estão muito bem. Também do movimento cultural, de uma certa forma. Né? Pois não, Pois é, como a Denise estava falando, e ela tem toda a razão, a nossa cidade e a nossa região aqui é um celeiro de grandes artistas, tanto em todas as áreas, na pintura, na música, no teatro, e nos falta efetivamente um plano como esse, que hoje está começando, nós estamos começando a fazer as reuniões, já tivemos 2 ou 3, né, E para que justamente a gente tenha um começo, meio e fim, porque, como ela falou, muda esse governo e a gente muda tudo, né? As perspectivas são outras. Nós, aí, o Clube do Choro, nós vamos fazer 13 anos agora, nesse ano, agora em abril, e nós acalentávamos um sonho aí de poder criar uma escola onde tivéssemos a oportunidade de ensinar o choro, de difundir, de formar novos grupos de choro, né? E graças a Deus tivemos uma oportunidade, a prefeitura muito gentilmente nos cedeu um espaço no mercado municipal, por ocasião do aniversário do mercado, em novembro de 2010. E nós, aquele sonho, houve uma fagulhinha de realização e nós fomos com um espaço, vamos criar a escola. E criaram a escola. E criamos a escola. E a escola está lá. Tínhamos o espaço, a sala, o Papa, que era o prefeito à época, nos doou o nosso primeiro instrumento, um saxofones, o Cacá Teixeira, que era o vice-prefeito, nos doou 2 violões. Fizemos uma campanha, começaram a vir muitos instrumentos e com uma ideia, simplesmente montamos a escola, começamos nossas atividades em abril de 2011. Com uma aula inaugural que foi ministrada inclusive pelo grande violonista 7 cordas, o Luizinho 7 cordas, que é o patrono, quem dá nome à escola, né? Em 2013 nós formamos a nossa primeira turma, que o nosso conteúdo programático é para 3 anos. É uma escola, a Escola de Choro e Cidadania Luizinho 7 Cordas é mantida pelo Clube do Choro, com o apoio da Prefeitura Municipal. E nesse ano de 2014 e 2015 temos o patrocínio da Nilta Alimentos, né? E a escola é gratuita, destinada a crianças e adolescentes, é aberta a toda a população, mas o nosso foco específico são as crianças e adolescentes ali do entorno do mercado municipal e do centro. É gratuito, o curso é gratuito. O curso é gratuito, nós damos uniforme, nós temos alguns instrumentos, inclusive as crianças, nós fazemos questão de que elas levem os instrumentos para casa nas quartas-feiras, né, que as aulas são segundas e quartas, para que elas tenham a oportunidade. Quem são os professores? Então, nós temos o maestro William Dias, que é o coordenador pedagógico, ele que coordena toda essa parte. Faz o plano. Inclusive, o nosso sistema pedagógico é algo não tão convencional, porque num conservatório, eu não sei se quem estudou música sabe, você fica durante de 3, 4, 6 meses estudando teoria,
Para sim, depois pra depois você entrar começar a pegar um instrumento, depois você já tem a noção de ter. E esse sistema, infelizmente, no nosso tipo de trabalho, ele não funciona, porque a criançada não tem essa paciência de ficar estudando no papel. Eles querem chegar lá, pegar um instrumento e começar a tocar. E o maestro desenvolveu um método muito interessante, que a gente começa meio pelo fim. Sim. A gente é um sistema de cifras, a corda 1, casa 5 do violão, é a Para 15. entusiasmar mesmo, né? E com alguns meses a criançada já está tocando algumas músicas. Então você dá o gostinho bom e depois a gente entra paulatinamente com a teoria, que é uma coisa mais chata. Os instrumentos são o quê? Cavaquinho, bandolim? Na escolinha do mercado, ela é exclusiva, ela é dedicada ao choro, né? Nós temos algumas outras músicas que não são choro, mas os arranjos são todos voltados para o choro, né? E são os instrumentos básicos de um regional de choro. É o violão 7 cordas, o violão 6 cordas, bandolim, cavaquinho, flauta doce, flauta transversal e o pandeiro que marca, né? Ótimo. Temos ainda o saxofone, que inclusive... Funciona todo dia a escolinha? Não, a escola nós temos atualmente 2 turmas funcionando, né? As aulas são segundas e quartas, né? No período matutino e vespertino. De manhã das 9 às 11. Já vários alunos. E à tarde das 14 às 16. Predomina, assim, tem predominado qual faixa etária e assim, vocês percebem que de fato, quando a criança ou adolescente, ele tem uma oportunidade de uma coisa que ele nunca viu na vida, nunca teve a possibilidade de ter um acesso, vocês percebem que isso dá um... Então, deixa eu só fazer um intervalo, estou em cima do... Estourei aqui já o primeiro bloco, a gente volta, né, para continuar falando um pouquinho sobre choro, sobre arte, sobre cultura, né, aqui com os representantes do Clube do Choro, Luiz Pires, Luiz Fernando, com a Denise e com a Ione também, em instantes. Não, é porque às vezes pode... Muito bem, estamos voltando, né? Este é o segundo bloco aqui do nosso painel regional, com satisfação recebendo aqui os representantes do Clube do Choro aqui de Santos, o Luiz Fernando Ortiz, o Luiz Pires, o Pires, vice-presidente do clube, e o Luiz Fernando, diretor da Escola de Choro e Cidadania, Luizinho 7 Cordas. A nossa Denise Covas participando também, produtora cultural, e a Ione Furukawa, companheira, jornalista atenta aí a tudo que é produzido aqui no painel. A gente estava falando sobre a escolinha, a Denise tinha levantado uma questão, não é? O Luiz explicando aqui onde funciona a escolinha, os principais objetivos, funciona lá no Mercadão, né? mais focada para a meninada, para a criançada do entorno, Vila Nova, Paquetá, isso, enfim. Né? E você tinha perguntado a respeito, né, do público, da reação da molecada. O que vocês percebem, porque obviamente essas crianças e adolescentes do entorno dificilmente teriam contato com esse estilo musical, com o choro. E como é que vocês sentem que, assim, a partir do momento que eles ouvem, vem um professor ou um artista que vocês levem, porque eu sei que vocês também de vez em quando levam pessoas renomadas para entusiasmar e para eles ficarem ali. Como como que isso interferiu, está revertindo na vida dessas crianças? O forte de vocês, vocês estão conseguindo atingir em qual faixa etária mais? Assim? Então, a nossa escola, Denise, essa é uma pergunta maravilhosa. Nós, no começo, quando nós começamos a escola, uma das grandes preocupações que nós tínhamos era exatamente relativa a isso. Será que nós vamos conseguir fazer com que essa criançada se interesse pelo choro, que é uma coisa que eles não viram, não passa na televisão, não é comercial, é o erudito brasileiro, é uma música dificílima de se tocar. Quem toca choro toca qualquer outro gênero. E o contrário não se aplica, quem toca outro gênero não toca choro. Choro é muito difícil. A nossa faixa etária lá, nós temos crianças e adolescentes, né, de 9 a 17 anos. Esse é o nosso público-alvo, né, para criança e adolescente em geral. Mas deixa eu te explicar como aconteceu. É uma coisa interessantíssima. Nós começamos a escola lá, e por uma grande surpresa, até porque era uma grande preocupação, se iria haver a reciprocidade. Claro.
E a criançada, eu não sei se porque a música é algo que vem essencialmente do coração. Então, como o choro é uma música muito elaborada, eles se sentiram, houve uma receptividade muito grande. Nós, com 2 meses de aula, nós fizemos a primeira apresentação com as crianças no Teatro Guarani, no mês de junho, em comemoração ao Dia Estadual do Choro. Com 2 meses? Com 2 meses nós já fizemos o Carinhoso de Pixinguinha, que é uma música muito bonita, é o hino do choro. Sim. Rápido, né? Pois é, esse é o objetivo do programa Carinhoso do pedagógico. Pixinguinha, a gente não tocou nesse ponto aqui. O Carinhoso do Pixinguinha é um exemplo de choro? Sim, na verdade é basicamente o hino do choro, né? Choro, como não é uma coisa assim que toca, como vocês acabaram de dizer, nenhuma FM toca chorinho. Sim. Não é? Você não vê isso na televisão, em programa nenhum, em lugar algum. Né? É o erudito mesmo. Então, um exemplo seria o Carinhoso. Sim. É uma música que todo mundo conhece, né? Todo mundo canta. Na verdade, é uma das mais conhecidas. Uma das mais conhecidas, é aquela que começa a tocar em qualquer lugar, todo mundo começa a cantar. Tem uma passagem. O pessoal confunde o Carinhoso com marchinha de carnaval. Né? Não é. Carinhoso seria um samba choro, um choro samba, né? Choro samba. Quando o Pixinguinha esteve com o grupo dele, 8 batutas, na França, ele também tomou influências do jazz, e que ele voltando ao Brasil, ele foi muito criticado nessa época. E essa foi uma música, conforme contam os historiadores, Sérgio Cabral, que nos visitou há pouco, esquecida por ele, tendo em vista essas críticas. E posteriormente, com a parceria com o Braguinha, que colocou a letra, ela veio a fazer sucesso na voz de Orlando Silva e posteriormente colocada como a primeira música brasileira, digamos assim, né? Tamanho sucesso. Não, né? é incrível, né? Porque o que é bom, falando literalmente... de 100 anos atrás. O que é bom passa a geração até eles, jovens, se tocar Carinhoso, acho que sabem cantar, porque é uma música que realmente ela... Você conhece o Carinhoso, né, Ione? É uma coisa que não sai de moda, né? sai, Se fala não nos sai. anos 50 É incrível, até mas hoje, é é uma incrível. coisa que Era uma das músicas atemporal. prediletas do meu pai, que morreu há 15 anos, seria 90 e pouco, 91 hoje. É entendeu? incrível. É uma das Aliás, músicas prediletas. o Boturão... É bom pra gente focar bem o telespectador, porque tem muita gente jovem que fala, "Bom, choro, o que é o choro?" Né? O Carinhoso é um exemplo, né? Aliás, o choro atravessa aí, quase já está no segundo, mais de um século, né? E hoje... O Luiz falou aqui do Orlando Silva, meu Deus do céu, né? E hoje ele é muito atual, além desses, Ele é contemporâneo, desses que são aí Clássicos, referências, né? o Jacó Os do clássicos, Bandolim, o Pixinguinha, a Chiquinha Gonzaga. Tem o Hamilton de Holanda hoje nós que leva temos que leva o choro para o mundo inteiro. Exatamente. O Hamilton de Holanda, ele veio no Santos Jazz esse ano, nessa última edição, ano passado. 14. Em 2014, e é uma coisa fabulosa porque ele toca um instrumento que eu acredito seja mais típico de chorinho, né? Que é o bandolim. O Hamilton, Mas desculpa ele toca clássicos de músicas assim, que não são... quando ele começou a tocar Sinhá, que para mim é uma das músicas mais bonitas dos últimos tempos, do Chico e do João Bosco, acho que faz parte do último CD do Chico, e não sei se tem no João. Eu assisti um show do João Bosco que ele também cantou assim num solo, só ele e violão. É belíssima, né? Porque a letra é de ouvir de joelhos essa música. O arranjo, tudo. Quando ele começou a tocar essa música, fazendo um solo no bandolim, que não tem nada a ver com... É uma coisa... Não tem nada a ver com chorinho. De cara, eu quase caí para trás, assim. Então, ele faz do instrumento, que é um instrumento típico de chorinho, ele toca clássicos de músicas de estilos totalmente diferentes, e ele acaba levando a nossa música mais fortemente para festivais de jazz do mundo inteiro. O Hamilton hoje é uma referência que toca no mundo inteiro. Né? E ele acaba levando muito o choro, porque ele acaba tocando os clássicos também, né? de chorinho lá fora,
juntamente com outras, incluindo outros estilos. Mas é uma outra... vertente, uma né, outra Dudu? vertente, uma outra forma de mostrar como a música, como o chorinho, como esses instrumentos podem ser, vamos dizer assim, recriados, renovados, né? Não parou no Jacó do Bandolim, né? Não, Exatamente. não. Gostaria só de fazer um comentário que eu achei isso importantíssimo. vontade, Porque, como a gente estava falando do Pixinguinha, trouxe aqueles elementos e tal, e o choro é visto hoje como uma linguagem, uma fusão, um grande caldeirão que comporta, abarca todos esses estilos da música instrumental, e isso vai cada vez mais enriquecendo. Então, a música, o choro contemporâneo hoje é algo muito, muito interessante. O Hamilton e o Amandu Costa são representantes dessa, como tem outros. Em São Paulo temos São vários, Paulo, né, Pires, que também estão no Zé Barbeiro, choro Alexandre contemporâneo. Ribeiro, tem muitos Sim, né? expoentes aí, inclusive agora o Clube do Choro lá na sede e a escolinha também participou como espaço de locação, de um documentário que está sendo feito com apresentação e curadoria do Yamandu Costa. São 7 vidas em 7 cordas. Foram escolhidos 7 violonistas 7 cordas brasileiros, e o Yamandu vai na Rússia buscar a origem desse instrumento, que foi aprimorado também pelo Tutti, que veio nessa viagem do grupo 8 Batutas, aprimorado até o violão de hoje, absolutamente contemporâneo, de Rogério Caetano, Zé Barbeiro e o próprio Luizinho, que é um violão tradicional, São Paulo foi contemplado com o nome dele, e ele, por ter vivido aqui muitos anos, hoje ele está radicado em São Paulo, veio gravar esse documentário aqui na sede e também no mercado municipal. Então é essa fusão de estilos que traz essa música, esse choro contemporâneo, vamos dizer assim. Deixou de ser um gênero, um estilo, para uma linguagem, algo mais completo, Claro. mais interessante. E tem algum aluno dentre a escola? Funciona há 2 anos? Nós estamos no 4º ano. Nós escola, já formamos né? a primeira turma em 2013. Aliás, nós estamos no 5º, em 2013. A pedagogia é para 3 anos. Nós formamos a primeira turma em dezembro. 2014, nós estamos agora em 2015, começando o 5º ano de funcionamento da escola. Turma. Vamos formar uma turma esse ano. Quantos formandos na primeira, Na primeira turma, eu acho que nós tínhamos 9 ou 10 formandos. Na verdade... vocês perceberam talentos? Todos os que se formaram são grandes talentos. Isso é uma coisa interessantíssima. Nas escolas, e a gente tem certeza de que nós estamos indo pelo lado certo pela proporção que está tomando o nosso projeto, né? As crianças, a gente tem plataforma regional, eles já foram convidados para se apresentar em vários lugares, eles efetivamente emocionam onde eles vão. É meio coisa de pai coruja, porque eu sou o diretor, claro, mas não é não, isso é uma constatação mesmo. E a gente reaproveita as crianças, graças a Deus nosso projeto está crescendo. O ano passado a Casa Vó Benedita firmou uma parceria com o Clube do Choro e nós abrimos o primeiro núcleo da nossa escola na Casa Vó Benedita, na Casa 2, ali na Rua Uruguai, onde tem informática, tem uma creche. Lá nós montamos uma escola também. Ótimo. E nós procuramos que essas crianças que se sobressaem, que se formam, nós procuramos até reaproveitá-los e formá-los para que a gente utilize essa mão de obra dos nossos alunos no nosso projeto, nas nossas escolas. Claro, então é uma oportunidade de renovação e de inserção profissional para essas crianças. Né, Denise? Lembrar o nome da escola já indica isso, né? Escola de Choro e Cidadania. Exatamente. E nós temos esse foco também, a questão da cidadania. Nós procuramos incutir nos nossos alunos aquela questão de você saber que você sozinho é muito importante. Isso é fazendo uma relação entre a vida social e um conjunto, um regional. Cada um deles, com o seu instrumento, é importantíssimo.
mas o mais importante é o todo, é o conjunto todo, é a harmonia de todos. E na sociedade é a mesma coisa, então a gente faz um parâmetro, a música é especial. Não, a música ela é muito atraente, né, para você trazer as pessoas que não têm oportunidade, né? A arte, de uma forma geral, ela é muito atraente. Aqui no caso nós estamos falando aqui de música, né? E porque a rua ela é muito atraente. Então, para você concorrer com ela, precisa ser, por isso que o papel da arte é muito importante, né? Eu acho que a arte e o esporte podem fazer realmente mudar a vida. Ao invés de pender para o crime, né? Exato. A criança, o jovem, o pré-adolescente, principalmente. Depois de uma certa idade fica difícil, né? Você deixa entrar no crime com 12, 13 para reverter nós estamos depois. falando aí naquela faixa que ainda dá para criança, para adolescente. Eu acredito que uma das fases mais críticas aí é exatamente essa, dos 8 aos 13. Que é quando ele vai tender para o lado bom, para o lado bom. Já começando a ter a oportunidade de aprender malandragem. E aí é onde a gente tem que mostrar que não existe só aquilo, existem outras coisas. Sem dúvida. Um pouco melhor. Ione, pois não? Meu questionamento era em relação a isso mesmo, em relação ao crime, em relação às drogas, né, que é o que mais a gente se vê nas mídias. A gente se vê mais isso do que, na verdade, o fomento da cultura na região, ultimamente. Então, até que ponto vocês músicos, a Denise, produtora cultural, acham que a gente poderia investir mais na cultura, né, a cidade na cultura, e de que forma isso seria feito, qual seria a forma mais eficaz, até que ponto está funcionando na cidade, na região, até que ponto não está funcionando, porque acho que a mídia é um espelho, né, do que funciona e do que não funciona. Então, acho que o investimento é tudo. E em relação a um outro programa que eu fazia aqui na casa também, a gente convidava muito os músicos chorões, né, daqui de Santos. Eu já entrevistei o pessoal do Clube do Choro, que era muito lembrado no aniversário do choro na cidade, então é uma coisa que não é atemporal. Minha mãe, meu avô, meus avós, e hoje também é uma coisa que, se a gente investir, dá certo. Bom, com relação a essa coisa do social, o Clube do Choro vem fazendo a sua parte, né? Eu estou fechando outro break aqui, né? Parece que está voando aqui o programa, né? O papo tá bom, né? E a gente então aproveita fazer um rápido intervalo, vamos responder na sequência com a Denise e com o Luiz Pires e o Luiz Fernando do Clube do Choro, essa questão importante levantada aí pela Ione, tá certo? Voltamos já já. Ministério que... Orçamento pequeno. De volta ao terceiro e último bloco, né, desta edição do Painel Regional, você acompanhando com prazer aqui as participações do Luiz Pires, que é o vice-presidente do Clube do Choro aqui de Santos, o Luiz Fernando Ortiz, que dirige a Escola do Choro e Cidadania Luizinho 7 Cordas, a Denise Covas, produtora cultural, também colaborando e participando com a gente, além da Ione, está sempre atenta aí a tudo que é produzido aqui pela nossa equipe do Painel Regional. Programa gravado nessa edição, não dá para você participar, interagir pelas redes sociais, pelo telefone, mas com certeza você está acompanhando aqui uma conversa bastante interessante, não só sobre o choro, como cultura de maneira geral. E a Ione tinha deixado uma pergunta para a gente debater, né? A relação aí social com a cultura, é isso, Ione? Exatamente. Até que ponto a gente poderia investir mais, né, no fomento da cultura, até que ponto funciona, não funciona na cidade, na região, e essa relação com o choro, né, com a música, que eu acho que é o que a gente pouco se vê. A gente vê mais outros assuntos sendo investidos e sendo colocados na mídia do que a própria música, né, a cultura. Nós estamos resolvendo o imediatismo, né? Isso. Eu tenho pouco investindo, exatamente. Né? Embora o Clube do Choro esteja fazendo a sua parte com a escolinha. Né? Exato. Então, o que vem, da minha opinião, o que vem acontecendo? São ações pontuais. O Clube do Choro está fazendo aí procurando fazer a sua parte. Você tem outro exemplo do Instituto Arte no DIC, que também tem um trabalho social muito bom ali naquela zona na zona noroeste, ali dos diques, ali da Vila Gilda, que tem várias ações culturais dentro do seu projeto, entre eles a questão da música, tem a Banda Querô, que o Santos Jazz Festival também vem colaborando, dando oficinas de percussão lá, doando instrumentos, né? Que meu sonho também é a gente conseguir ter aí uma escola. Mas eu acho o seguinte, que enquanto a cultura não for vista como política pública,
enquanto ela for vista como uma troca para fazer acordos porque em termos de ministérios, secretarias e tal, no poder público são raras os que veem a política, que veem a cultura como uma coisa essencial, né, primordial, importante para que melhore o todo de uma cidade. Você pode resolver muitos problemas também sociais, é uma oportunidade, ela é atraente, as artes são mais atraentes do que a própria rua. Não só a cultura, como você tem todo um setor da economia criativa, que tem muitos talentos por aí que só faltam ter uma oportunidade. Então, enquanto tiverem orçamentos aí de 0,5% a 3% destinados à cultura de uma forma geral, e sendo troca só né, não entendo um planejamento, um plano de fato inserido, que não deve ser feito só para a cultura também. A cultura tem que trabalhar, na minha opinião, a cultura tem que estar muito linkada com uma Secretaria de Educação, porque nós estamos tendo um problema sério, volto a repetir aqui, são as minhas opiniões, nós temos que ficar muito preocupados com formação de plateia. Perfeito. Nós temos que começar a formar novas plateias. Qualquer dia nós não vamos ter gente para ir ver coisas efetivamente boas, né? Então nós temos que mostrar. Se não renovar. Exatamente, né? Então, não formar e isso plateia, você consegue público. fazer com a criança, com uma secretaria, isso em termos públicos, com uma secretaria de educação, inserindo as artes, inserindo a ida dessas crianças e, ao mesmo tempo, apoiando que a família também, no final de semana, também vá, porque também não adianta só a criança e chega em casa, não tem. Então, existem formas de se trabalhar isso, que você vai trabalhando com a criança para ajudar na formação de novas plateias, para que ela tenha conhecimento. Então, precisa ter incentivo, precisa levar nos lugares, precisa participar, né? Ao mesmo tempo, os museus. Existem alguns lugares que essa coisa de não toca, não põe a mão, não mexa, você afasta. Então precisa modificar também o formato de museus, a forma de interação, tudo está mudando. Não dá mais para a gente agir da forma como vinha. Então você pega essas pesquisas que são feitas de cultura, como foi feito recentemente aí, o J. Leiva fez com Datafolha, você tem vontade de chorar, porque assim, ninguém vai ao teatro, ninguém vai aqui, ninguém vai ali. Mas não é bem assim. Porque o jovem mudou, o jovem tem outro comportamento cultural hoje também. Ele gosta de ir em outros lugares, ele produz a sua música no quarto dele, ele produz, põe na internet, ele faz um filminho, ele faz um curta, ele faz um vídeo, ele quer estar num galpão com várias artes acontecendo ao mesmo tempo, ele produz e consome a cultura hoje de uma outra forma. É verdade. Então a gente tem que também estar acompanhando tudo isso, né? Então, eu acho que assim, precisa ter um mapeamento da cidade, mapeamento cultural, que nós não temos, não só de números como de comportamento, por bairros, né? Eu sempre cito o seguinte, a gente tem o Ouro Verde no Marapé, famoso, né? Pelo Marapé, ficou Marapé, Ouro Verde. Será que dentro desse bairro existem outras, ele tem uma influência a tal ponto que de repente estão tendo jovens, crianças que estão querendo estudar aqueles instrumentos por verem ali, terem um acesso mais fácil, estão dentro de casa, estão estudando, estão fazendo, o que está sendo produzido em Santos, né? Porque você tem o Santos Jazz, você tem o Curta Santos, você tem algumas coisas que você já sabe que são maiores, mas o que efetivamente de Santos está sendo produzido? Artistas locais estão produzindo, você tem um grupo teatral forte que produz coisas muito interessantes, você tem um funk no morro que tem coisas de qualidade. Sem dúvida. Tem em todos os setores tem funks de qualidade, tem hip hop de qualidade. Nós temos... tudo é expressão tudo legítima. É expressão, tem ruim e tem o bom. Cultural legítima. Né? Então tem bom e ruim em todo lugar. Então em Santos a gente tem, inclusive nasceu, me falaram que até em Santos é uma referência nesse sentido do funk e tal. Então nós precisamos conhecer melhor isso, até para quando as políticas públicas forem criar os seus eventos, fomentar eventos na cidade, saibam
fazer de forma mais adequada. Então, nós não temos esse mapeamento comportamental e de números de consumo, de distribuição da cultura, né, de tudo como está sendo feito. É fácil? Não, nada é fácil. Claro que não, né? Tem que fazer parcerias com instituições universitárias, com o Sistema S. Todo mundo que trabalha nesse contexto tem interesse de ter esses dados. Então, tudo é parceria, né? É vontade, né? Inclusive, o Clube do Choro já rompeu aqui de Santos, já rompeu aqui as fronteiras da cidade e da região. Né? Vocês recebem pessoas aí de outros municípios, de outras regiões do estado que vêm aqui participar das rodas de choro. Inclusive né? de outros países, né, doutor? Outros países também, sim. Curiosamente, o choro esse intercâmbio também, é muito bom. Exatamente. O choro é muito difundido e nós temos choro na Dinamarca, Clube do Choro na Inglaterra, na França, Turim, Clube do Choro da França. Estamos esperando a visita da presidente do Clube do Choro de Paris aqui em abril. Ela não confirmou, alguns detalhes estamos tratando. Olha só, enfim, no Japão, né? No Japão, um movimento muito forte. E isso o Japão ama a nossa música. Exato, Sim. é muito o Japão curioso isso. ama né? a Muito música curioso. Mas eu brasileira. imaginei que Aliás, jamais ser o samba e a MPB. Eu não pensei que o chorinho tivesse... Sim. Aliás, Boturão, a música erudita brasileira, ela tem pouco público aqui no Brasil. Mas no exterior é uma das músicas que tem mais valor de todas. Não existe outro país no mundo que tenha uma música tão valorizada como o Brasil. Com choro, com outros ritmos também, mas a música brasileira, principalmente erudita, ela é muito apreciada no mundo inteiro. E é importante a gente ter esse verdade. esse Você pega o nosso estimado, querido e valorosíssimo, né? Gilberto Mendes, nosso maestro. Eu fiquei encantadíssima com eu tomei conhecimento maior da sua obra quando assisti o documentário sobre a vida dele. Sim. E ele lá fora, né? Os vários lugares que ele se apresentou, como a música dele é... Você tem a dimensão de Gilberto Mendes, nós daqui de Santos, ele é um santista, e nós aqui não temos este conhecimento de quem é, por exemplo, um Gilberto Mendes, que tem uma música... Exatamente. Bom, mudando um pouquinho de pato para ganso, José Bonifácio. O santista não valoriza o patriarca da independência, não valoriza porque as pessoas, na a verdade, figura não que ele se foi. tem um conhecimento. É uma coisa curiosa mesmo, né? Não deveria ser assim. Não sei se você tem que ter isso nas escolas. Por isso que eu digo, por exemplo, uma interrupção assim, na produção cultural nossa, que não é daqui, mas enfim, tem uma vida muito aqui. Vários artistas nossos daqui, que tem inclusive documentários e coisas, isso devia ser passado nas sessões o Toninho, se você pedir para o Toninho faz sessões, ele cede uma sala, que ele é um grande incentivador aqui das Toninho Campos. O Toninho Campos do Rocks, por exemplo, ele cederia. Por que não fazer umas sessões com um documentário, sobre personalidades culturais da nossa, não só culturais, como personalidades da nossa cidade? Não é? Nas escolas. A nossa história é a nossa raiz nossa história cultural, é riquíssima, exatamente, porque também as pessoas não sabem porque não tem informação. Não tem informação. Aliás, eu acho que a gente tinha que produzir minisséries aqui na cidade, né, sobre essas figuras que fizeram história. Excelente ideia. Ou uma que linguagem, uma linguagem mais acessível, acessível, né, para que as minisséries eu estou exagerando, né? Mas documentários, curtas, né? Na verdade, só existe aqui um único canal de TV preparado, né, estruturado para isso, né? Todo mundo sabe qual é o canal de TV, mas espero que um dia eles tenham essa ideia, né? E façam por conta própria. A gente tem aí uma produção audiovisual aqui em Santos incrível. Você tem também o Instituto Queiro. O Instituto Queiro, que é você maravilhoso. Tem formação, os meninos do né? Curta Santos, que tem um monte de gente independente aí fazendo coisas que poderiam, mas é isso que eu digo. O que precisa? O estímulo. Financeiro. E que às vezes é baixo o valor, não precisa nada demais, ninguém quer ficar milionário com a coisa. Mas precisa ter um curso de produção para você fazer também coisas de qualidade, né? Porque também ninguém aguenta. Para fechar só a programação aí do Clube do Choro agora, desses próximos meses aí?
Bom, Coisa boa por aí? comemoramos em 23 de abril o Dia Nacional e também Municipal do Choro. Nós devemos ter uma programação ainda a confirmar choro e futebol no Museu Pelé, dia 23 de abril. Receberemos um pessoal de Movimento do Choro e Seresta de São Roque para um passeio no bonde que a gente faz tradicionalmente. Esse ano será no dia 26 de abril, e o grupo Papo de Anjo. Depois comemoraremos em junho o Dia Estadual do Choro, que homenagearemos o centenário do Aníbal Augusto Sardinha, o garoto, que é o patrono da entidade e também andou muito aqui por Santos, deixou músicas inéditas. Então a gente vai estar, no momento oportuno, divulgando isso. Muita coisa boa. Só acrescentando, 23 de abril, além de ser o Dia Nacional e Municipal do Choro, é o aniversário do Clube do Choro de Santos. E do meu filho mais velho. E do filho mais velho do Boturão. E do Pixinguinha. Vamos fechando aqui com muito prazer, né? Mais uma edição do Painel Regional, programa light, gostoso, tranquilo, passou uma série de informações importantes para você. Eu agradeço ao Luiz Pires, vice-presidente do Clube do Choro, obrigado por estar com a gente. Obrigado ao Luiz Fernando Ortiz, diretor da Escola de Choro Cidadania, Luizinho Sete Cordas, obrigado também por estar conosco. Denise, prazer imenso receber você, viu? Valeu, obrigado. Mais uma. Obrigado ao nosso Ione também sempre conosco. É você que acompanha mais uma edição do Painel Regional. Tamo juntos, segunda a sexta, 1h30 da tarde, o programa é ao vivo, tem a reprise às 8 da noite. E nos finais de semana, os nossos encontros habituais. Sábados, 3 da tarde, domingo, 5 da tarde. Obrigado.